Olá, eu sou o reverendo João Antônio de Araújo, é uma satisfação cumprimentar você mais uma vez no programa Tempo com Você. Eu todas as semanas estou aqui pela Fonte, no canal 5 e também no canal 17 da NET e pelo canal do YouTube para o mundo inteiro. E eu tenho conversado aqui com pessoas que fazem a diferença no nosso bate-papo. E hoje, mais uma vez, já esteve comigo aqui uma outra vez e eu tive a alegria de, mais uma vez, convidá-lo. E está comigo o pastor Pedro Filho, pastor que é um jovem cabeça pensante, que pastoreia os jovens e pastoreia a igreja, apacenta o rebanho de Deus em Goiânia e também no Brasil, escritor de um livro extraordinário que está somando tremendamente nas escolas seculares. E eu quero já de antemão te agradecer pela sua presença aqui, pastor Pedro, e nós vamos bater um papo aqui. Eu que agradeço, reverendo João Antônio, é um prazer, você já faz parte da nossa família, toda a família quadrangular, também é uma honra, para mim é uma honra poder participar desse programa, estar com vocês aqui e poder cooperar de uma forma para esse programa que atinge milhares de pessoas, né? E poder falar um pouco do nosso trabalho, do Reino de Deus. Bater um papo hoje aqui, eu sei que você tem andado pelo Brasil também, aqui em Goiânia, tem convivido com a igreja de um modo geral. Sim. Pastor Pedro, há uma preocupação, principalmente na minha mente, e você também, a igreja hoje, ela tem uma função, eu vou dizer assim, uma missão desafiadora. Nessa vida corrida que nós estamos vendo, para começar, nessa avalanche de informações que vem de todos os lados, que não dá tempo de codificar, de reciclar, e nós estamos percebendo uma vida, vamos dizer assim, de muitos prejuízos futuros, devido a estar havendo uma ansiedade acima da média, não só na juventude, mas criança, rapaz. Você convive com criança de 9, 10 anos com ansiedade. Com ansiedade. Você convive com pessoas que aparentemente vivem muito bem e que estão roendo as unhas de ansiedade. E qual o papel da igreja diante de uma situação dessa, pastor Pedro? Sua visão, seu pensamento? Eu costumo dizer hoje, os pastores, né, que nós que trabalhamos com esse público, tem que ter um pouco da psicologia hoje. Isso é o mínimo, né? Quando nós falamos desse dinamismo da igreja, dessa correria, do fast food de informações, que é uma enxurrada de informações na mente das pessoas, dos membros das igrejas, é muito complicado, porque nós pegamos ali, quando você pega a geração Baby Boomer, aquela geração da década de 70, uma geração que se questionava muito com relação à sociedade. Nós pegamos ali a Baby Buster, que pega de 80 a 90, já era uma geração que pensava um pouco mais, mas se tomava as ideias por si próprio. E quando nós pegamos ali 94, 2002 para cá, nós temos uma geração ali que chama geração X, ou geração do milênio, que nós vivemos. Só que acontece, a geração já é uma geração mais digitalizada, já é uma geração com maior informação. Quando você pega essas crianças, você pegar a sua geração, a nossa geração hoje, a maioria das pessoas estão se formando, conclui o curso superior, pessoas que estão estudando para isso. A geração passada, nós podemos contar nos dedos, nossos avós, nossos pais, quem que estudou, quem que se formou. Né? Então, na atualidade, hoje há até um certo desequilíbrio entre uma geração e a outra, porque uma faltou-se a informação e uma outra veio a informação com uma velocidade muito grande, sendo dispendioso isso, tanto para o cuidador como para o aprendiz. Eu penso que se a gente pegar um pouco das gerações e fazer uma mistura, causar um equilíbrio, né? Porque se trouxer, é verdade. Se não colocar um equilíbrio, seria trazer o lado de trás, ajustar o que está mais na frente, puxar um pouco para trás, porque na verdade esse excesso de informações que não dá tempo de absorver, não dá tempo de, vamos dizer assim, nem de codificar, a pessoa já recebe um outro monte. E hoje nós estamos vivendo naquela síndrome, como diz o Dr. Augusto Cury, né, do pensamento acelerado. As pessoas, às vezes, há um desafio de que você tem que ser o melhor em tudo, né? E às vezes essa questão de quando a gente quer ser o melhor em tudo, corre o risco de você se ocupar
com as máquinas para ser o melhor, esquecendo de si, esquecendo da sua personalidade, da sua saúde. A gente vê hoje muitas pessoas jovens sofrendo infarto. Eu estive conversando com um médico cardiologista aqui no programa passado. Antigamente, quando falava de infarto, falava de AVC, pensava naquelas pessoas idosas, ociosas e tal. Hoje nós temos pessoas de 30 anos dando infarto, pessoas de 25 anos, Exatamente. 40 anos dando infarto. Estão, inclusive, até mudando a taxa de idade das pessoas com relação à pressão alta. O padrão hoje, eu tive conversando com um cardiologista recentemente também, o padrão mundial é 12/8 da pressão, eles estão reduzindo isso, porque justamente por isso, pessoas novas morrendo com seus 25, 30 anos tendo infarto. Então hoje a pressão 12/8 já vai ser considerada uma pressão alta. A gente lutando para chegar ali, para estar ali, né? A gente, às vezes, eu às vezes converso com o pessoal da igreja, enfim, a gente sempre esbarra com aquelas pessoas mais sectárias, aquela pessoa mais crédula que acredita que simplesmente tendo uma Bíblia, estudando a Bíblia, já vai viver bem, amém, pronto. Existe aquela outra que acha que ela tem que se aperfeiçoar demais. Esse descontrole realmente é um desafio para os pastores, né? E quando nós observamos isso, o que acontece? Qual que é a grande forma disso tudo? Algo está impulsionando as pessoas a realizarem isso. Existe algo que está, seja a sociedade, para você ter que ser o melhor, você ter aquela pessoa que ser bom em tudo, ser bom na escola, ser bom no emprego, tem que ser uma pessoa rica, tem que ser uma pessoa próspera. Tem tudo isso, tem uma força atrás que impulsiona isso. Existe uma palavrinha hoje que nós trabalhamos que se chama hiperrealidade. É quando a pessoa ela perde a consciência da realidade normal que ela vive, aquele contato físico, e vive uma virtualização da vida. Ou seja, ela perde o sentido de viver e vive o quê? O que o mundo exige que ela seja. Ela perde a sua personalidade pessoal de viver, a sua constituição que Deus a fez, perfeita, com identidade própria, uma pessoa, a imagem e semelhança de Deus. A pessoa perde esse sentido, vive uma virtuosidade da vida, verdade? O quê? Porque ela perde o sentido, ela vai viver o quê? O que o mundo exige que ela seja. Aonde? Mulheres, corpo perfeito, tem que ter homens inteligentes demais e tal, mas e aí, qual que é a realidade? O que Deus quer para você? O que você tem de melhor para servir? Aí é onde as pessoas vão se frustrar. A gente percebe que os referenciais de hoje são muito perigosos. Né? Muito perigosos. Quando a pessoa tem por referencial certas coisas, corre o risco dela perder a personalidade dela com base, como você acabou de dizer, naquilo que ela está vendo. Eu quero ser igual a essa pessoa aí. Né? E as propagandas, na verdade, elas são excelentes para te colocar descontente com o que você tem e te apaixonar pelo que você não tem. Nunca vivemos num tempo hoje tão carente de referências. Nós vivemos num mundo hoje que não tem referência nenhuma, seja na política, seja na sociologia, seja na educação. Hoje nós vivemos, infelizmente, poucas referências sadias para nossos jovens, pouca referência para o adulto. E nós estamos chegando num ponto assim que, ainda dentro desse assunto aqui, que você não pode acreditar em mais nada. Esse dia para trás eu estava até, alguém me mostrou um vídeo de um sujeito, né, que era político e renunciou e tal, e alguém disse, puxa vida, até que enfim nós encontramos um cara fora de série, né, no meio de tanto lixo, uma flor perfeita, brotou lá. Brotou. Aí daqui a pouco chega a realidade que o sujeito estava fazendo aquilo para livrar um outro que é o maior lixo do país. Então você pensa assim, meu Deus, o que acontece num mundo com tanta falta de referencial? E isso vem também para dentro da igreja. Hoje há tantos escândalos, há tanto comercialização da própria palavra. Em cada esquina, hoje, se abre uma igreja sem fundamento, sem formação dos líderes, sem uma carreira a seguir, sem uma ordem, simplesmente se levanta. Eu acho muito interessante a pessoa hoje, se ela tem uma carisma, se ela tem um dom, ela se acha dono de construir um movimento e trazer isso e aí que eu penso, sem uma liderança, sem um pastorado, sem uma cobertura. Sério, pastor Pedro, é que nós estamos lidando com pessoas. Nós estamos lidando com aquilo que custou a vida do Filho de Deus. Verdade. Nós estamos lidando com gente eterna, nós estamos lidando com pessoas que são eternas. E o destino dessas pessoas está em jogo.
por exemplo, a influência que essas pessoas precisam ter, relativa ao Evangelho, relativa à Palavra de Deus, relativa a Cristo, hoje está tão distorcido, está tão deturpado, que você encontra centenas de pessoas lá fora, eu digo fora da igreja, com a ilusão que estão mais certas do que a que estão dentro. Tem uma classe hoje que é bem conhecida como os desigrejados, Pois né? é. Pessoas que outrora viveram e o sistema em qual ele foi inserido, o qual ele participou, ele já não se encaixa entre aspas, não serve mais para ele, na teoria, e está fora em lugar nenhum, a demanda dele, não então supriu a demanda. Hoje tem, assim como tem Bíblia do surfista, Bíblia rosa, Bíblia da mulher e tal, tem igreja para todos. Acho que o dia que Jesus voltar, se a pessoa lembrar, Senhor, mas não tinha igreja, tudo quanto é jeito para a pessoa. De fazer a Bíblia para cada um fazer uma Bíblia, a fé seletiva. Às vezes nós ficamos até bravos com a questão dos homossexuais, fazer a Bíblia deles, porque eles são rejeitados da igreja evangélica, vamos supor assim. E às vezes nós temos a nossa própria Bíblia também. Nós temos uma fé seletiva. Às vezes tem coisas na Bíblia que nós não gostamos e nós botamos de lado. Exato. Eles escolheram aquilo que eles gostam. Agora, antes de falar deles, nós temos que ver que tipo de Bíblia nós adaptamos. Né? E outra coisa que eu penso, no segundo bloco, eu queria até comentar um pouquinho sobre isso com você, para conversar aqui. A igreja hoje, a igreja evangélica hoje no Brasil, onde eu mais conheço, eu estive fora um tempo, mas eu conheço mais aqui. Ela não está preparada para receber, por exemplo, essa questão do homossexual, a questão... a gente percebe que há um despreparo muito grande no nosso meio. Né? Por exemplo, uma hipótese, um irmão aceita Jesus como Senhor e Salvador, aquele que por um tempo se desviou e se tornou um homossexual. E ele tem lá, ele implantou silicone, ele criou seios e tal, ele criou um rosto de mulher. Transvestiu, né? Transvestiu. Então ele vem para a igreja, aceita Jesus, se apaixona por Jesus. Eu acho que é uma dificuldade muito grande desse irmão, que se tornou irmão, administrar a mudança dele que a igreja vai exigir. Porque você imagina ser sentado junto com uma pessoa tão diferente assim, tomando ceia, chamando de irmão, etc. A igreja não está preparada para isso, mas ele não tem como mudar ele da noite para o dia. O processo ele vai ser lento. O negócio é sério. Esse processo, nós como os pastores já temos que estar atentos para isso, que isso mais cedo ou mais tarde vai ser uma coisa que vai se tornar natural nas igrejas. Porque o desejo do homem, de Jesus, o desejo de Deus é que todos se salvem. Mas existe, além de existir a parte de preparo, vamos dizer assim, da liderança que tem que se preparar, tem que se organizar, existe o preconceito lá do membro em si. Se a gente vai ter um cuidado de preparar a liderança, quanto mais os liderados, as pessoas. Por quê? Porque o preconceito não é só do irmão em si, mas da própria pessoa. Ela própria vai se sentir fora do eixo. E isso é um processo que vai ter que chegar para que nós possamos receber essa pessoa com amor, né, entender e poder conduzir e levar essa pessoa para o céu. Não tem como fugir disso. Mas, de fato, a igreja hoje não está preparada. Isso não tem como nós dizermos isso e não só na questão homossexual, não, em vários outros fatores. Questão socioeconômica, questão de feição, questão de receber um doente físico na igreja. Às vezes chega uma pessoa, um cadeirante, às vezes a gente nota as pessoas com dificuldade de chegar perto. Então, os preconceitos são vários, que devem ser tratados, e isso é um processo, ainda mais hoje, no século que nós estamos vivendo, tem que ser absorvido e tratado muito mais velozmente, mais rápido, para poder receber essas pessoas. Nós vamos conversar mais sobre isso. Nós vamos voltar a um segundo bloco agora. Daqui a pouquinho, você fica com a gente aí, porque o assunto aqui está importante. Daqui a pouquinho estamos de volta. Às 18 horas, acontece a nossa segunda concentração de louvor, a adoração e palavra de Deus no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular. E o Espírito de Deus então disse: quando acontecer essas coisas, não pergunte por quê, mas pergunte, agora que aconteceu, como vou reagir? Agora que aconteceu isso comigo,
como vou reagir? Porque enquanto estivermos procurando o porquê, nós vamos estar investindo nosso tempo no passado. A Bíblia diz que ao homem cabe planejar, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Muito bem, voltamos com o programa Tempo com Você. Estamos num papo aqui interessante, muito sério aqui com o pastor Pedro Filho a respeito da igreja. Gente, eu sou pastor há 34 anos, então eu posso dizer que nessas mais de 3 décadas eu tenho sido desafiado nesses dias de ser pastor hoje, atual pastor. Continuar amando o meu povo, continuar interessado que eles vão para o céu, que eles vá para o céu. E o nosso assunto aqui é sobre essa questão do preparo da igreja para receber pessoas, inserir pessoas diferentes na igreja. Pessoas que muitas vezes se perderam e que os nossos patriarcas, a liderança passada, como nós falamos aqui, não nos preparou para isso, né? Não há um curso, não há uma linha na teologia preparando para essa evolução que nós estamos hoje. Né? Não há uma matéria teológica nos seminários, pelo menos não conheço, preparando os pastores para arrebanhar pessoas diferenciadas como nós estamos vivendo com elas hoje. Verdade. Às vezes chegam pessoas na igreja, como eu comentava aqui em off, que há uma dificuldade muito grande da membresia de inserir essa pessoa na comunidade. E o pastor, então, ele fica perdido. Eu percebo que existe hoje vamos dizer assim, um acréscimo na população mundial, enfim, sim, embora menos do que antes, né? A gente cresceu muito, está crescendo um pouco menos agora. E quanto mais surgem pessoas, maior serão os problemas, a violência, etc., e o desafio de viver. Por quê? Nós falamos agora há pouco a falta de referencial. Nós estamos vendo hoje a juventude, de certa forma, boa parte deles, vestindo vamos dizer assim, uma imagem que eles não conhecem. Por exemplo, você encontra um cara com uma camiseta de um camarada que eles não sabem quem é, mas porque alguém passou aquela imagem. Então hoje há uma facilidade das pessoas aceitar algumas informações que vêm sem reciclar, sem saber o que está acontecendo. E eu volto no assunto da igreja, por exemplo. A igreja hoje, por exemplo, ela está num desafio, como eu já acabei de dizer, estou sendo redundante aqui, falando novamente. E vai ficar pior. A juventude hoje, pastor Pedro, como é que ela administra essa situação para inserir esse pessoal que daqui a pouco eles vão ficar com sede de Deus, que desvirtuou tanto? Qual seria a sua ideia? Qual o preparo que essa juventude precisa? Porque nós precisamos preocupar com isso, né? Passar para frente o que nós não recebemos. Isso não é fácil, você acabou de falar agora há pouco. A gente ensina o que sabe, mas a gente multiplica o que a gente é. Verdade. A verdade, a gente não aprendeu muito sobre essa questão. O jovem hoje, por exemplo, hoje eles escolhem o tipo de líderes que eles querem para ele. Eles escolhem o que eles querem ouvir. Por quê? O acesso à informação hoje é muito fácil para eles, porque o que eles querem saber está lá na internet. Então, muito mais que isso, nós temos que agir imediatamente, muito mais que isso, além de entender o jovem em si, poder abraçá-los, que faz muito mais sentido do que você querer colocar jorrar informações na cabeça dele, sendo que ele já tem uma enxurrada grande na vida dele. Tem uns dados que é muito interessante a gente falar aqui hoje, que é muito interessante, o que diz? Na população mundial, hoje, a média de idade da população mundial hoje é 29 anos. O que isso quer dizer? Que nós temos a população mundial jovem. Existe um estudioso, que é Gunnar Rayson, que ele diz o seguinte: aonde 30% de uma nação perfazem a idade de 15 a 29 anos, ali existe violência. O que ele está dizendo? Aonde uma nação onde tem muitos jovens, ali naturalmente uma nação ela é violenta. Dessas 27 nações com essa porcentagem, com esse perfil, 13 delas são muçulmanas. Olha só.
13 delas são muçulmanas. Então, o que isso quer dizer? Esses jovens, nesse século que nós estamos vivendo, eles ouvem, mas eles querem se expressar. E eles vão se expressar de um jeito ou do outro, nem que eles tenham que mudar o mundo. O problema é quem que eles estão ouvindo hoje. Qual que é a orientação que eles estão tendo hoje? O que é que os jovens estão absorvendo hoje para poder dinamizar isso dentro de uma sociedade, não é verdade? Então hoje, o que acontece? Hoje o jovem ele precisa de um acesso direto que satisfaça a vontade dele, mas satisfaça em Cristo. Às vezes o despreparo, ele é uma corrente tríname, ela vai e volta, entendeu? Ele precisa ter um apoio, e ele quer ouvir, ele precisa desse apoio. É aonde nós, de uma forma, temos que acompanhar isso, levar isso para eles, sermos amigos deles, porque, por exemplo, quando você pega a população iraquiana, 70% da população iraquiana do ensino fundamental estão fora das escolas hoje. 90% da população iraquiana hoje possui apenas 18 anos de idade. Poxa, é muito jovem. Muito jovem. Então, quando nós falamos de a responsabilidade que nós temos hoje com uma sociedade em si, desde o pai de família, com o jovem, é muito séria. E hoje existe muito uma questão que se chama transferência de valores. Por exemplo, nós falamos agora há pouco em off sobre as escolas, os problemas que atingem hoje as escolas. O que acontece? Tem que ter esse equilíbrio na balança. Parte de coisas que o jovem tem hoje, dos problemas que enfrentam, é base do lar. Caráter, formação, educação. Antigamente nós tínhamos aquele pensamento que a educação se aprende na escola. Não é isso. A escola é só uma continuidade. Escolariza, ela observa os potenciais, potencializa aqueles potenciais, aquela inteligência daquele aluno, mas a base ela é no lar. A base é na família. Então tudo, às vezes, que acontece hoje tem que ter um... Quando não tem referencial no lar, aí é difícil. Pais separados, e tudo isso coopera para isso que nós estamos vivendo hoje, para o problema hoje. E aí entra o desafio da igreja, pastor Pedro. Sim. A igreja, de acordo com o Salmo 68, né, ela é justamente o lar dos órfãos. O lar, e não deveria ser órfão que não tem pai, órfão que não tem referencial. Pessoas perdidas, pessoas que estão perdidas. Eu penso que hoje, às vezes, percebe dois extremos dos obreiros, dos pastores. Aquele que se aprofunda em teologia e acaba usando a teologia contra a sua própria fé. Uma hora a letra mata, né? Aquele que não tem nenhuma teologia, que acaba deixando espiritualizando tudo, demonizando tudo. Para ele é capeta. Né? Não tem um ponto de equilíbrio. Então, esse encontro, esse ponto de equilíbrio que seria fundamental. Fundamental. Outra coisa que eu penso, essa vontade de ser, vontade de ter, vontade de crescer, que há na juventude, sem respeitar a experiência vivida pelos mais idosos, vamos dizer assim, para trazer o equilíbrio, não funciona. Vai ter uma grande chance de ser fadado ao fracasso. Não é? É isso que você falou há pouco. A escola não educa, a escola escolariza. A educação tem-se em casa. Agora, quando não se tem referencial de educação em casa, vai ficar só escolarizado. E a escola é muito, muito rasa. Exatamente. Por exemplo, o intelecto não faz de um homem sábio. A sabedoria é uma outra coisa. É uma outra coisa, né? Exatamente, conhecimento. Agora, a pessoa intelectual, você vê que as pessoas mais felizes da Terra, não fazendo aqui apologia à ignorância, não são os intelectuais. Exatamente. Não são os mais intelectuais. Você vai encontrar pessoas, igual aquela história do rei que disseram que uma camisa que faria ele feliz, né? E saíram, uma camisa de um homem feliz, fazia ele feliz. E encontraram um homem lá na aldeia, mais feliz da Terra, infelizmente ele não tinha uma camisa. O rei tinha. Então, aquilo que a gente pensa que não pode não ser. A gente tem que estar atento a isso. Então, voltando para a igreja, para terminar esse bloco, para você falar um pouquinho do seu livro novamente. Sim, sem problema. Eu penso que... Eu não sei se eu estou ficando preocupado demais, mas não estou ansioso. Eu estou preocupado com uma coisa sadia na questão. Porque eu quero ser pastor de uma comunidade que corresponde. Sim. Eu não quero ser um pastor, eu não aguento ser pastor de uma igreja de entretenimento, de água com açúcar, para trazer, acalma o nervo de alguém, dar uma aguinha com açúcar para ele. Não. Eu quero ser um veículo, eu quero ser um instrumento de Deus. Transformador. Transformador. Eu quero que o Espírito Santo me ajude. Seja a voz propulsora mesmo de Deus para esses jovens, para essa comunidade, que faça a diferença. Então, a minha preocupação, eu penso que ela é sadia. Eu falo isso com meus pastores, com meus jovens aqui na igreja. Porque o que a gente vê hoje
infelizmente está no nosso meio, e quando fala do cristão, fala de todo mundo, de modo geral. Claro. É um pensamento, vamos entreter, vamos colocar uma luz que eles gostam, vamos fazer isso que eles gostam, aquilo outro que eles gostam. O importante é que nós nos mantemos. Eu não quero um povo para me manter. Nós estamos levando algo para satisfazer o homem. Isso. E trocando esses valores, está se perdendo o satisfazer do homem a Deus. Isso. A gente está querendo satisfazer o homem Deus e a contraparte. Não está nem nesse relacionamento homem com pastores com membros. Claro. Às vezes, se eu tiver uma igreja que me mantenha, que me faz bem de situação, amém. Estamos com Deus. Misericórdia. Isso é uma coisa terrível. Eu penso que eu tenho a profissão, eu sou um cara... Eu sou um camarada que sei fazer outras coisas. Eu fico triste quando eu vejo um pastor ou outro dizendo assim, eu só sei pregar, eu só sei fazer isso, atrás de mim eu morro. Eu não. Eu prego, eu faço porque Deus me chamou para fazer. Para fazer. Eu estou numa função que Deus me colocou para fazer, por isso eu não posso. Eu olho assim, por exemplo, outro dia eu vi uma entrevista com o pastor Lucinho aqui, ele fez uma entrevista com um ex-homossexual também. Claro. Né? E ele comentando a dificuldade que ele tem, de estar na igreja, aquilo, ex-homossexual. Então eu quero acolher essa gente, mas sem perder o que eu tenho. Exatamente. As pessoas entenderem que as pessoas precisam de Jesus. E é um desafio para nós pastores. Uma semana para conversar sobre muita coisa, gente. Fala para mim do livro aí, como é que está. Tá bom, pastor Fabiano, é um prazer estar aqui mais uma vez com o senhor. Quero agradecer a todos os telespectadores, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu sou o pastor Pedro Filho, vice-pastor da Igreja Catedral Bethesda, em Goiânia. Tá bom? Nós trabalhamos com jovens e adolescentes. Nós lançamos no ano passado esse livro, A Busca, Um Caminho para a Eternidade. Um livro que tem sido adotado por várias escolas aí, em Goiânia, no Brasil, onde nós realizamos um seminário que se chama Emergentes, que é esse kit aqui, pastor, que nós criamos, que nós chamamos de Manual Prático Salvando Vidas. Esse seminário, ele é realizado com 5 pilares, que é ser apaixonado por Jesus, ser louco pela palavra de Deus, ser voz profética para essa geração, ser um ganhador de almas e viver em unidade. Nós trabalhamos nesses 5 pilares dentro desse Manual Prático Salvando Vidas. A pessoa entendeu isso, evangeliza no trabalho, na escola, na faculdade. Nós temos esse trabalho. E esse aqui é o nosso segundo CD, estamos terminando o terceiro agora, o CD Livres, que nós trabalhamos e louvamos também ao Senhor. O nosso site é seminarioexpress.com.br. seminarioexpress.com.br. Vai ser um prazer te atender, visitar, realizar um seminário para a tua igreja e capacitar seus jovens a ser voz profética, voz propulsora que ressoa a vontade do Senhor aqui na terra. Vamos fazer uma oração, terminando o programa. Eu queria que você orasse pelos nossos telespectadores, você que me acompanha no programa Tempo com Você. Eu tenho tentado trazer aqui pessoas cabeça pensante, pessoas que têm informação que ajuda a gente. Eu penso que essa conversa, em algum momento, você captou alguma coisa que vai te ajudar, né? Amém. Conversa aqui com médicos, vamos conversar agora com a delegada da família, e sim, vamos... Eu quero, essa é a função do programa. Levar conteúdo, né, para o povo de Deus. Conteúdo para o povo de Deus. Então, eu queria que você fizesse uma oração para nós. Vamos orar um pouquinho aí com o pastor Pedro. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós louvamos a Deus por este momento. Sim, meu Pai. Louvo a Deus pela vida do reverendo João Antônio, por esse programa, que eu tenho certeza que tem impactado muitas vidas neste mundo, nessa sociedade, nessa nação e nessa cidade. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha continuar falando a cada coração, que o Senhor possa continuar derramando a Tua graça, da Tua misericórdia, e que o Senhor possa, meu Pai, através desse programa, levar conhecimento, levar, meu Pai, atividade saudável para o público de casa, que eles venham crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, você que nos assistiu, você que, qualquer lugar do mundo que você está nos assistindo, nós desejamos que Deus esteja te abençoando. Vocês que têm telefonado e colocado o nome na oração, nós estamos zelando com muito carinho, colocando no livro de intercessão aqui da igreja. Pastor Pedro, valeu demais. Foi um prazer, Deus abençoe você. Amém. Deus abençoe. Grande abraço, viva Cristo e até o próximo programa.